Professor, se seus alunos estão dispersos na sala de aula, o problema pode não ser eles, pode ser a forma como você está desenhando a sua aula. Porque uma boa aula não é aquele onde o professor mais fala, mas é aquele onde o aluno mais aprende. Eu vou te mostrar como dar uma aula inesquecível e recuperar o protagonismo pedagógico, usando apenas o que você tem hoje na mão. Ficou curioso? Então, deixa aquele like e se inscreva para estar por dentro de todas as dicas que nós partilhamos aqui neste canal. Professor, para darmos uma aula inesquecível, primeiramente precisamos compreender o que é uma aula. Então, uma aula é um encontro planejado entre professor, aluno e conhecimento, onde vai acontecer experiências de aprendizagem significativa. Mas atenção, uma conversa no pátio pode ser educativa, mas não é uma aula. Porque para ser uma aula tem que ter um planejamento e uma intencionalidade pedagógica. Logo, existem 3 elementos essenciais de uma boa aula. Toda boa aula tem que ter primeiro intencionalidade. Quando falamos da intencionalidade, estamos a falar dos objetivos. Toda aula tem que ter um objetivo claro. O que é que nós vamos entender por objetivo? O objetivo vai ser a descrição clara daquilo que pretendemos alcançar como resultado da nossa ação. O segundo elemento de uma boa aula é a interação. Toda aula deve existir interação. Uma aula não é um monólogo, não é apenas o professor que fala. O professor fala durante os 50 minutos. Isto não é aula. A aula deve ter diálogo. Dentro da sala de aula, a comunicação deve ser multilateral. O aluno aprende com o professor, o aluno aprende com outro aluno. Portanto, deve ter a comunicação multifacética e não monólogo. E o terceiro elemento de uma aula significativa é a transformação. O aluno não pode sair da mesma forma como entrou na aula. Ele precisa sair diferente, porque toda aprendizagem significativa leva a mudança de comportamento. Para eu dizer que os meus alunos estão a aprender, é por intermédio da mudança de comportamento. O aluno sentava mal, com a aprendizagem começa a sentar bem. O aluno expressava-se mal, fruto da aprendizagem começa a expressar-se bem. Então, toda aula, para ser inesquecível, precisa ter intencionalidade, interação e transformação. Existem vários tipos de aulas. Temos aqui a aula expositiva dialogada. Na aula expositiva dialogada, o professor vai expor o conteúdo. Normalmente, realizas esta aula num conteúdo novo, na abertura de um tema, de uma unidade. O professor quer passar os conceitos chaves deste tema, então vai dar uma aula expositiva. O professor vai expor, mas não vai assumir uma posição dogmática em que só ele é quem fala, ele é o dono do conhecimento. Ele usa uma posição dialogada. Vai usar o método expositivo, mas fazendo-se recurso a técnicas de perguntas e resposta. Então, o professor expõe, pergunta. Então, aqui normalmente utilizamos quando queremos fazer introdução de um conteúdo novo, de um conceito novo. Este é um tipo de aula. O outro tipo de aula é a aula oficina. Esta aula oficina é aquela em que leva os alunos a colocarem a mão na massa. Imagine se primeiro você deu uma aula expositiva, passaste conceitos, okay? Aquelas aprendizagens iniciais. Agora, com esta base de conceito que os alunos têm, podem já ir para uma aula oficina em que eles vão fazer, vão praticar alguma coisa, ok? Portanto, os alunos vão criar, vão construir, portanto, vão aplicar os conhecimentos, as teorias, os conceitos que aprenderam tanto na aula expositiva. Depois, temos aqui a aula invertida. Na lógica tradicional, o aluno recebe os apontamentos, recebe a matéria ou conteúdo na sala de aula. E depois leva exercícios para fazer em casa. O trabalho de casa leva. Esta é a lógica tradicional. Mas na aula invertida, o aluno recebe apontamentos já em casa. O professor manda a matéria por meio do WhatsApp, por meio da plataforma que usa. O aluno recebe os apontamentos, estuda, faz resumo
Depois, quando vem para a sala de aula, não é mais para receber nova matéria, é para fazer exercícios na sala de aula. Com base no conteúdo que ele recebeu, com base na matéria que ele recebeu lá por meio das plataformas que a escola usa, portanto, ele vai vir fazer exercícios. Este método é muito importante, porque ajuda a economizar o tempo. Uma vez que o aluno já estudou em casa, quando vem para a sala de aula, não é para assistir à aula, é para participar da aula, é para ter debate, ter discussões, fazer exercícios. Portanto, é um método muito rico. A seguir, temos aula projetos. Esta aula projeto consiste na ideia de que ensinar é apresentar problemas e aprender é resolver problemas. Então, o professor apresenta desafios aos alunos com alguns projetos, não é? Vai levantar um problema real e os alunos vão investigar, vão planejar, vão executar para dar resposta a este problema real. Temos também aqui a aula gamificada. Nesta aula gamificada, podemos fazer recursos a elementos do jogo, desafios. Portanto, os alunos gostam de desafios, os alunos gostam de jogos. Portanto, podemos transportar aquilo que eles gostam para a sala de aula, transformarmos as brincadeiras em recursos pedagógicos. Então, o professor pode criar os quiz, pode criar aí algumas brincadeiras de quem sabe, mas isso pode começar. Primeiro, mesmo tema, desde uma aula expositiva. O aluno já tem conceitos, não é? Portanto, depois deste uma aula oficina, o aluno já sabe fazer, conseguiu aplicar na prática. Deste uma aula invertida, o aluno fez exercícios em casa ou estudou em casa, vem fazer exercícios na sala. Pode depois dar uma aula de gamificação, de jogos, perguntas, caça-palavra, formação de palavras. Pode dar também este tipo. Portanto, a ideia aqui é os professores não sentirem-se refém a um único tipo de aula. Para melhor aprendizagem dos alunos, nós precisamos diversificar os tipos de aulas. Você não pode estar refém só de um único tipo de aula. Não, vai mudando. Porque tem alunos que aprendem mais ouvindo, tem alunos que aprendem mais praticando, tem alunos que aprendem mais vendo. Portanto, é preciso diversificar isso para facilitar a aprendizagem de todos os alunos. Agora, professor, para você dar uma aula inesquecível, é fundamental que você responda a 5 perguntas essenciais. Primeiro, você precisa responder para onde vou. Quando eu pergunto para onde vou, quero saber o objetivo. O grande perigo é que muitos professores vão para a sala de aula sem saber para onde vai. Vai para a sala de aula, mas não sabe dos objetivos. É preciso descrever que competências, que metas, que resultados você pretende alcançar no final da sua aula. Então, a primeira pergunta é: para onde vou? Depois de eu responder para onde vou para a segunda pergunta: de onde meus alunos partem? É fundamental você conhecer os pré-requisitos, o perfil de entrada dos seus alunos. Deste tema que eu vou trabalhar, eu já sei o objetivo, mas os meus alunos, quais são os conhecimentos prévios que eles já têm? Qual é a realidade dos meus alunos? Quais são os interesses dos meus alunos? Quais são as dificuldades dos meus alunos? É muito importante o professor fazer este diagnóstico, conhecer a realidade dos seus alunos. Porque a forma de eu dar aulas a um aluno da periferia não é a mesma forma de um aluno do centro da cidade. As condições são outras, as realidades são outras, as perspectivas de vida são diferentes. Então, eu preciso contextualizar este mesmo conteúdo do programa à realidade dos meus alunos. E preciso valorizar os pré-requisitos. O que é que o meu aluno já sabe? O princípio de aprendizagem é começarmos sempre do conhecido para o desconhecido. O que é que o aluno já sabe? Do próximo para o distante, do real, daquilo que é o real, do concreto para o abstrato. Você não pode começar a dar uma aula. Imagina que estás a falar sobre as frutas. Não vais começar a falar de frutas que não existem na localidade do aluno. Primeiramente, fala de frutas que existem na localidade do aluno, para depois o dizer: olha, para além destas frutas que existem na vossa localidade, existem outras que são estas e essas.
E o aluno vai fazer uma ligação, vai ter aqui a espécie de uma âncora. O conhecido, aquilo que ele conhece, o real, o concreto, com o abstrato, com o distante, com o desconhecido. Cria aqui um laço. A terceira questão que você deve responder é o que eles vão fazer para aprender. Os alunos não podem vir para assistir à aula. Não. Eu tenho dito que precisamos transformar as nossas salas de aulas em pequenos laboratórios de construção de conhecimento. O aluno vem para a sala de aula para construir conhecimento. Então eu pergunto, o que eles vão fazer para aprender? Qual vai ser a atividade principal? O aluno não vem aí simplesmente para copiar, ele precisa fazer. E grande parte da indisciplina, grande parte de termos alunos dispersos na sala de aula, deve-se à ociosidade. Só o professor é que fala. O professor fala durante os 50, os 45 minutos. Os alunos ficam na posição passiva, sem realizar nenhuma atividade. Então, é fundamental que você pergunte o que eles vão fazer para aprender. A quarta questão que você deve fazer para dar uma aula significativa, uma aula inesquecível, é como vou saber que os meus alunos aprenderam? Como vou saber que aprenderam? Então, não basta apenas eu transmitir conhecimento. Eu preciso me assegurar que aquilo que eu transmiti, que o meu ensino houve aprendizagem. Então, como é que eu vou saber que os meus alunos aprenderam? Por meio da avaliação. Eu preciso fazer avaliação. Antes do início da aula, faço avaliação diagnóstica. Esta avaliação diagnóstica tem como a função identificar os pré-requisitos. Eu preciso saber o que os meus alunos já sabem sobre este tema. Agora, no decorrer da aula, eu tenho que fazer avaliação formativa ou avaliação contínua. Esta avaliação contínua tem a função de me assegurar se o que eu estou a ensinar os alunos estão a aprender ou não. Então eu vou fazendo perguntas de controle durante a aula, vou fazendo exercícios, a participação dos alunos, o levantar as mãos para dar uma determinada resposta. Eu começo a fazer avaliação contínua ou formativa. Para no final eu fazer avaliação sumativa, que tem a função de atribuir nota. Então é muito importante o professor perguntar: como é que eu vou saber que os meus alunos estão a aprender? É por meio da avaliação. E a quinta questão que todo professor deve fazer é a seguinte: e agora, o que vem depois? É muito importante isso. É fundamental o professor criar a conexão, gerar a conexão com a próxima aula. Você não pode no final da aula dizer: era tudo que eu tinha para dar. Era só isso, podem ir para casa. Não. Você tem que gerar conexão. Ao terminar esta aula, você dá já um link, um tópico do que vai dar na próxima aula. É dizer aos alunos: meninos, nesta aula nós resolvemos equações do primeiro grau utilizando o método tal. Mas na próxima aula, nós vamos falar de um método simples e prático para vocês resolverem equações do primeiro grau. Imagine, qual é o aluno que vai faltar numa aula em que o professor vai ensinar um método simples e, para além de ser simples, ainda é prático. Se este método de hoje está difícil, imagina o simples que eu vou ensinar na próxima aula. Tá? Isso gera curiosidade. O aluno fica curioso. Dificilmente falta, porque eu quero aquilo que é simples e aquilo que é prático. Então, sempre que tiveres a fechar uma aula, dá curiosidade. Eu chamo de um rebuçado pedagógico. Você dá um adoço do que vai ser na próxima aula, para que o aluno saia com a curiosidade de pesquisar. Ele vai já pesquisar, vai consultar. Quando vier no dia seguinte, ele tem alguma noção, vai participar com base na pesquisa que fez. Se este tema está a fazer sentido para você, não deixe de dar o like e se inscreva para estar por dentro de todas as dicas que nós partilhamos aqui neste canal. O vídeo a seguir eu vou ensinar como você lidar com a indisciplina na sala de aula. Vou ensinar técnicas poderosas, técnicas usadas por melhores professores do mundo. Assista e qualquer dúvida que tiver, não hesite, deixe nos comentários.
Eu tenho imenso prazer de responder todos os comentários. Saudações pedagógicas.